Bom dia, gente. Bom dia para todos os meus inscritos, que primeiramente eu gostaria de pedir aquele meu like, que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês se inscrevam. Quem não se inscreveu ainda, gente, se inscreva. Seja bonzinho aqui para Elvira, no Diário da Elvira. Olhou no YouTube, escreva Diário da Elvira. Aí tá aí, se inscrever. Aperta que vocês já vão assistir o meu canal, tá bom? Gente, hoje eu gostaria assim, já que é um diário, mas tudo que eu falo é verdade, tá? É verdade, eu não é coisas inventadas, são coisas que aconteceu mesmo. Então, no meu diário hoje, eu quero contar como foi a minha educação e a educação dos meus irmãos. Como que eram nossos pais. Que hoje nós tem uma diferença muito grande, né? Da criação de hoje para a nossa lá atrás. Quero contar como era minha mãe, que ela é uma estrela hoje. E meu pai, que já está numa idade que eu falo para ele que ele não está velho, ele só tá fazendo aniversário, mas ele não está velho. Então, gente, a nossa educação era rígida, mas a gente se divertia assim mesmo. A gente se divertia assim mesmo, porque era muito filho. Só menina são 6. Pensa, 6 meninas dentro de uma casa, não tem como não aprontar, não tem como. E 3 meninos. E meu pai também adotava os de fora também, que nós temos uns irmãos adotivos. Então, meu pai e minha mãe, quando a gente era nova, eu acho que todos os pais são um pouco meio severos com os filhos na educação. Se não for, como disse, se deixar criar largado, os filhos não vão ter uma boa educação. Mas a minha mãe era demais. Como não tem a minha mãe uma peça, a minha mãe era demais. Se eu fosse fazer uma peça, um filme, teria que ser assim. A minha mãe era demais. Aí, a minha mãe, gente, ela era tão exigente com a gente que a gente se via doida na reta dela. Gente, eu tô aqui que eu já lavei roupa, tá? Eu levantei, eu fui ontem, dormi na casa das minhas crianças, e eu levantei cedo, vim, já lavei roupa, agora eu vou varrer meu quintal, porque amanhã, segunda-feira, amanhã é dia do trampo, né? E lá vamos nós. Ai, gente, a minha mãe, a gente tinha que fazer as coisas do jeito que ela queria. Tinha que ser do jeito dela, não do nosso. Então minha mãe era assim, quando nós lavávamos roupa, lá em casa era eu e uma irmã que lavava roupa. Era muita roupa mesmo da casa. Juntando a roupa de todos, com cama, mesa de banho. Então, vocês podem imaginar. Era muita roupa para lavar e para passar. E era tudo passado também da gente. Então, minha mãe, ela tinha um capricho, mas um capricho nas coisas. Mas só que não era ela que fazia, era nós. Mas só que ela era igual o BBB, sabe? A gente era assim, ela tinha uma câmera no olho que enxergava de longe. Então nós ficava lá, naquele tempo não tinha tanquinho, não tinha máquina, era aquele tanque de cimento que vocês sabem qual que é, aqueles antigos que hoje dificilmente a gente vê na casa de alguém. Hoje em dia, qualquer pessoa simples tem pelo menos um tanquinho. Aí era lavado à mão, na escova. Nós lavava roupa naquele jeito que tinha que lavar, nós tinha que lavar calça comprida, nós tinha que esfregar por fora e por dentro. Então, porém, meu pai e meus irmãos, gente, trabalhava em curral. Gente, eu tô falando com vocês, mas meu óculos é embaçadinho, porque eu tava suado, que tava estendendo roupa lá no sol quente. Aí nós
vinha aquelas roupas verde. Vocês sabem, quem trabalha no curral, vaca, bezerro, é o tempo todo, né? É igual pato. Então, e eles ficavam com aquela roupa toda verde. Aí, só que eles trabalhavam, não sei se 2, 3 dias com a roupa, depois a gente dava outra, e a gente ia lavar aquelas. Naquelas calças era esfregado por dentro e por fora. E não podia ficar uma manchinha verde, nenhuma sujeirinha. A roupa era de trabalho, mas era lavada como roupa de sair. Ela tinha aquela câmera de olhar a limpeza e aquela câmera de olhar no varal, se estava estendido do jeito que ela queria. Aí a gente esfregava aquela calça, esfregava, e não era sabão em pó, gente, era aquele sabão Rio, vermelho. Hoje eu não vejo mais esse, não. Hoje tem vários sabão coloridos, aquele vermelho eu não vejo mais em lugar nenhum, mas era o único sabão que tinha na época. Aquele sabão Rio, vermelho, que tinha um Cristo Redentor, desenho. E nós esfregava, e depois tinha que passar bastante sabão, e botar para coarar. Tem gente que não sabe o que é isso, mas botar para coarar. O passeio, assim, que é lá em casa a gente falava passeio, mas aquele cimentado perto da porta, né, que a gente fala, a calçada, a nossa lá era até de pedra. Nós tínhamos que escovar aquelas calças por dentro, por fora, e abrir ela naquela pedra com bastante sabão no sol. E de vez em quando ela jogando aguinha. De vez em quando ela jogando aguinha. Para mais tarde poder tirar ela lá no tanque, lavar ela de novo para ver se limpou. Se não limpou, a gente tinha que voltar com ela de novo. Porque se botasse no varal, minha mãe ia tirá-la de lá. Aí a gente foi tratada assim. Minha mãe fazia, a gente fazia aquilo do jeito dela. Tinha que ser limpo do jeito dela, não era mais ou menos. Era limpo e não tinha jeito. E quando a gente estendia a roupa, eu até hoje eu ainda tenho a mania dela. Quando eu vejo minhas filhas estendendo a roupa de mau jeito, eu falo para elas: vocês não sabem estender roupa. Porque minha mãe gostava das roupas bem esticadinhas no varal. A gente não mistura roupa de cor com roupa branca. Então é tudo direitinho na hora da lavagem e quando estende. Porque se a gente for usar um pregador com a roupa que solta tinta com outra, a roupa que solta tinta vai deixar tinta na outra, né? Então minha mãe era desse jeito. Então, se ela olhasse pro varal e falasse: aquela roupa não tá limpa, pode ir lá tirar e voltar para lavar de novo, a gente tinha que fazer isso. Não tinha jeito. E na questão das vasilhas? Gente, na questão das vasilhas, naqueles tempos, a gente não podia ter unha. Essas unhas aqui naquele tempo não existia. Não podia usar nem esmalte. Meu pai não deixava nós usar esmalte. A minha mãe só usava no pé. Minha mãe nunca gostou de pintar unha da mão, não. Era só no pé. Só esmalte vermelho que ela gostava. Então, e não tinha como nem a gente usar esmalte. Usar esmalte como? Porque olha como nós lavávamos nossas vasilhas. Com areia. As panelas lá de casa, ela tinha que ser espelho. Porque se não fosse espelho, ela tinha que voltar pro tanque de novo. Então, nós tínhamos que pegar areia, levar as panelas, botar lá, levar uma vasilha com água, pegar um pano, que era pano, não é bombril, né? Que botar areia em bombril não ia dar para nada. A gente tinha que passar bastante pano, sabão naquele pano, jogava areia e esfregava aquelas panelas, que antigamente não é essas panelas finas que a gente compra hoje, não, tá? Era panela grossa. E as nossas panelas lá não era pequena também, não. Porque muitos filhos, então lá em casa era igual um restaurante, era panelonas. Então, cada caldeirão de ferro enorme. Minha mãe tinha muita vasilha de ferro. Não era hoje que a gente tem um alumínio que é mais frágil. Naquele tempo era tudo diferente. Aquelas panelonas de ferro, os material era diferente. Então, era tudo lavado na areia ou cinza. A gente tinha que pegar aquelas vasilhas, como eu falei,
passar bastante sabão no pano, deixar com água, né? Passar bastante, jogar areia ou jogar cinza. E comer na mão ali até dar o brilho que a minha mãe queria. Mamãe queria sim. Então, se ela não achasse. Porque a nossa prateleira, de vez em quando tem pessoas que postam, né? Umas prateleiras bonitas, cheias de vasilhas brilhosas. Então, a nossa prateleira era essa. E nós ainda cortava papel, né? Botava o plástico por cima, a gente enfeitava assim, fazia os biquinhos bonitinhos para botar aquela prateleira. E a gente colocava aquelas paneladas lá, que haja panela na minha casa. Na casa do meu pai tinha muita panela. E, gente, então, porém, era tudo feito no fogão a lenha. Então, era carvão pra gente tirar. Porque no fogão a gás, você botou a panela, muito mal amarelou o fundo. Tem uns que nem amarelo. Mas nós cozinhávamos no fogão a lenha. Aquele fogão a lenha ficava aceso o dia inteiro. Não podia apagar. Porque a gente levantava de madrugada pro café. O almoço começava às 8 horas. 10 11 horas o almoço era servido. A cozinha tinha que estar arrumada. À tarde vinha outro café. 4 horas começava a janta. 6 horas dava a janta. Arrumava a cozinha de novo. E era assim. E quando chegava o dia de passar roupa. Roupa, gente, parecia que a gente tava passando toda a roupa do mundo. Que minha mãe não deixava passar nada. Às vezes até as peças íntimas tinham que passar. E tudo dobradinho, tudo arrumadinho. Minha mãe não gostava nada bagunçado. Aquela arrumação tinha que ser do jeito dela. Se não fosse do jeito dela, do nosso não seria. Que ela falava que a gente tinha que ser caprichosa. Ela falava isso. Eu aqui na minha casa, eu ainda carrego isso. Mas só que os braços da gente hoje não consegue acompanhar mais. Então, eu tenho uma dor nesse ombro aqui, que quando eu deito, que a gente mania de botar o braço assim, quando a gente deita, olha, só de eu levantar, já doeu. Ele tem uma dor aqui na junta. Esse aqui não, mas esse aqui, ele tem uma dor na junta. É como diz, é juntar tudo e jogar fora, né, gente? Que quando a gente vai pegando a idade, tudo que vai doendo é junta. Então, mas eu ainda faço o que posso com minhas panelas, que eu ainda tenho umas panelas brilhando ali ainda, tá? E ainda dou uns brilhos ainda, pego uns bombril, boto assim da pia e arranco a água preta das vasilhas ainda. Mas nem todas, porque o dia que eu faço isso é o dia que eu. Ainda mais que é minha mão direita. Meu braço direito, já que a dor é aqui na junta, uma espécie de tendinite, lá o que é isso, não aguenta. Aí, então, quando a gente chega à noite, a gente já não tá aguentando mais de dor. Então, mas naquele tempo, e minha mãe também lavava muita roupa no Rio, gente, quando minha mãe era jovem. Porque minha mãe morreu jovem. Minha mãe, ela não teve muita vida. Para dizer a verdade, nós nem conhecemos muito a nossa mãe. Nossa mãe morreu com 46 anos, gente. Então, uma mãe que morre com 46 anos, que tantos anos você fala que você viveu com sua mãe? E nem ela viveu com a gente. Então a gente fala, nossa mãe não teve muita vida. Ela não teve muita vida para fazer nada. Porque pela quantidade de filho, o pouco que ela viveu foi para nós. Foi para cuidar. Era muita criança, de vez em quando eu converso lá com meus irmãos, aí a gente sempre toca nessa parte. Nossa mãe não teve uma vida. Porque hoje, gente, a gente arruma um filho, arruma dois. Vamos dizer a verdade, dá trabalho, não dá? E hoje a gente tem tudo em mãos. Ônibus com facilidade, carro para chamar a hora que quer, um amigo que tem carro na garagem e perto da cidade. Mas quando nós éramos crianças, era tudo ao contrário disso que eu falei. Não tinha luz, vizinhança com carro nem pensar. Quem é que naquele tempo poderia ter um carro muito mal a bicicleta? Então, quem tinha carro eram os grandão, né? Os magnatas que era dono das fazendas, aí tinha carro. Então, quando precisava, assim, levar às pressas uma mulher para ter um neném,
ou um caso, um acidente, tinha que correr no patrão, que era o único que tinha carro. Porque os outros eram todos simples, simples, simples. A gente chega na casa deles, tinha gente que não tinha lugar nem onde não tinha móvel pra gente sentar, muito mal tinha que comer. Então, né, muito tempo atrás era assim. Assim, lá na nossa casa, graças a Deus, eu não tenho o que falar. Meu pai nunca deixou faltar nada para nós. Agora, meu pai, ele era severo com os meus irmãos. Comigo, não. Comigo, ele. É porque eu tive problema de saúde quando eu nasci, então ele, com medo de me perder, então me tratou com muito carinho, fazia de tudo para mim. Então, ele nunca levantou mão para mim. Ele não brigava comigo. Então, e nós dois, a gente temos uma amizade muito bonita. Porque ele, quando ele chegava do trabalho, ele trabalhava o dia todo no Alto de Morro, né, que era cafezal, e a nossa casa era no altinho, nós tínhamos que descer aquela descida para esperar o carro lá embaixo. Quando meu pai descia do carro, eu ia de cavalinho. Meu pai já falava, monta aí. Aí eu já jogava, achava as pernas na cintura, passava no pescoço, e nós subíamos aquela ladeira e ia embora. E era assim. E de vez em quando ele dava banho na gente no rio. Aos domingos ele levava nós para o rio para tomar banho, porque lá tinha um rio muito gostoso. Nós tomávamos banho no rio, ele levava nós todos. A gente era tudo pequeno, não tinha nem 10 anos ainda. Então a gente gostava, né? E ele gostava muito de contar história para nós. Todo dia antes de dormir, ele gostava de contar história. Mas contar história e depois ensinava nós a rezar. Nós aprendemos a rezar com ele. Ele rezava e falava assim: agora vocês podem ir para a cama de vocês. Depois da história vinha a oração. Aí nós rezava e ia para nossa cama. Então, gente, e meu pai, ele era tocador de sanfona. Ele, meu irmão, a maioria lá, né? As pessoas da roça, o instrumento mais fácil para eles lá era a sanfona. Então, eu sou, gente, o meu instrumento é sanfona, tá? Sanfona e viola. Eu conheço todos os tipos da música que quando a pessoa está tocando. Eu sei quem está tocando bem, eu sei quem está tocando mal, eu sei quem está errando a nota. De tanto que eu aprendi a minha vida toda com isso. E eu tenho o meu irmão, que é o mais velho de todos, que ele ainda tem a sanfona, ele toca para nós, ele canta. E se ele errar a nota, eu falo para ele: você errou a nota. Ele, então vamos voltar, vamos começar de novo. Aí eu, vamos embora. Aí a gente começa a cantar também. Aí eu já sei que ele errou a nota. E quando eu assisto no YouTube, tem bastante gente que está vindo agora, tem muita gente que está gostando desse instrumento, que esse instrumento, gente, qualquer lugar aonde tem sanfona, tem festa. Porque é um instrumento que chama muita atenção. Aí eu brinco com meu irmão, quando ele erra a nota, eu falo: você errou a nota não é essa. Aí ele vai concorda comigo que ele errou a nota. Aí a gente começa tudo de novo. Aí eu fui criada assim. Meu pai tocava com os amigos iam lá para casa, aí levava a família, aí era criança igual a nós, aí e botava nós para dançar uma com a outra. Aí a gente dançava com as menininhas, com os menininhos, nós tudo pequenininho, a gente aprendeu a dançar. É uma coisa que eu gosto muito de dançar, gente. É uma coisa que, nossa, parece que liberta a mente da gente. É muito gostoso dançar. Mas, gente, mas tudo com muito respeito. Hoje em dia, a pessoa não tem muito respeito. Esse dia eu estava falando com minha filha, assim, filho, quando a gente era nova, que a gente dançava muita discoteca. Hoje não é mais discoteca. Hoje tem outros nomes. A gente dançava sozinho. Era tão divertido, a gente dançava sozinho. E quando era para dançar junto, a gente dançava, mas não era aquela dança de encostar no corpo da pessoa.
até se encostasse era com respeito. Não era igual hoje, a gente não vê muito respeito em quase nada, né? Infelizmente, hoje em dia o hoje mudou muito, o século mudou muito. Então, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, a gente foi criado dessa forma. Meu pai e minha mãe falavam assim, eles até falavam alguns palavrões, mas eles falavam com a gente. Se vocês falarem, de quebra a boca. Era assim. Gente, ó, cuidado com esses vídeos que eu falo assim, eu peço para as mães que não mostrem para as crianças, tá? Meu vídeo é até interativo. É um conselho, é coisas que aconteceu. Aí eu tô falando da minha criação e da minha educação. Aí tinha aquele, assim, minha mãe fumava, mas ela falava se ela visse a gente fumar, ela ia bater na gente. Meu pai bebia, minha mãe também chegou a beber, bebia também. Mas eles falavam se a gente bebesse, eles iam bater na gente. Então, naquele tempo, a palavra deles valia mais do que os nossos medos. O que eles falavam estava falado. Como teu amigo, o que ele falou está falido. Está falado. Então, era assim. Então, a gente obedecia. Não vamos nem levar para o medo, porque a gente não pode ensinar nossos filhos a ter medo. A gente tem que ensinar eles a ter obediência, ter educação, ter modos. Quando nós lá em casa era assim, a nossa mãe, ela tinha aquela mania dela assim, ó. Se chegasse visita na casa, as visitas eram dela, do meu pai. Porque nós era nove, não tinha visita. Ela mandava nós todo pro quarto. Nós ficávamos lá no nosso quarto com a porta encostada. Mas nós não podíamos sair. Só se acaso ela falasse assim, fulano, traz um café. Aí ela dava o nome. Aí a pessoa ia, entregava o café e voltava pro quarto de novo, pro meio das outras. A gente não ficava no meio de visita dos nossos pais, não ficava. Aí tem uma história até engraçada, que a gente é criança, tinha um homem que ia anotar aquelas coisas do malária atrás da porta. Lembra? Que hoje em dia a gente não vê mais, né? Hoje em dia é outro nome, né? Não tem mais o pessoal da malária. Naqueles tempos era o pessoal da malária. Aí tinha um senhor que ele não era muito da beleza, não. Era meio desprovido. Ele ia lá em casa mais vezes do que se tinha que ir uma vez por mês, acho que ele ia ter mais. Porque lá em casa era cheio de moças, né? Era cheio de moças. Tinha criança, mas as mais velhas já eram moças bonitas. Aí ele ia, mamãe sempre deixava nós no quarto. Aí um dia mamãe chamou nós pra gente ir pra sala. Nós falamos assim pra ela, não, mas a visita é da senhora, não é nossa. Porque a gente sabia que o homem ele ia, já com interesse, ele ficava olhando pra nós. Aí nós falamos pra ela, não, a gente não vai. Essa visita é pra senhora. Aí é bom que ele pegava e ia embora logo, né? Igual teve uma vez, gente, deixa eu contar uma história, que o vídeo não pode ser muito longo, mas quando eu começo a falar, eu sou igual a maritaca. É, nós morávamos numa fazenda, que tinha um menino, ele lembra disso até hoje, de vez em quando ele fala, ele já até falou com a minha irmã. Ele era o filho de um dos nossos colonos, né? Que a gente trabalhava na fazenda. Então ele era um dos meus, né? Filho de quem trabalhava na fazenda. Mas quando chegavam os netos da dona da fazenda, eles pegavam um cavalo e esse menino também. Todo dia ele passava lá na minha casa e pedia água. Era para me ver, pedia água. Minha mãe falava, Vieira, eu levo água pro fulano. Eu levava, ele só molhava a boca que eu me devolvia vazia. Mas isso é para fazer gracinha, porque estava no meio dos ricos. Aí eu só entregava e voltava. Chegava outro dia, mesma coisa. Aí teve um dia que minha mãe enjoou. Minha mãe foi e falou assim, hoje quem vai levar água para ele vai ser eu. E eu levava a vasilha e levava um copo. Mamãe foi e falou assim, não, hoje não vou levar copo não, eu vou levar o canecão. E hoje quem vai levar água para ele vai ser eu. Porque essa mania de passar aqui toda hora, não é possível que é tanta sede assim. Por que os outros não têm sede, é só ele? Minha mãe levou um canecão, entregou na mão dele.
Ele teve que beber bastante água. E diz que ele diz que lembra disso até hoje. Eu não vejo há muitos anos, nem sei como ele está. Como ele deve nem saber como eu estou. Mas ele diz que ele nunca esqueceu isso. Aí, a partir desse dia, ele nunca mais voltou para passar lá para só molhar a boca, que era só para me ver. Aí era desse jeito. Então, gente, a nossa educação era assim, era uma educação assim, daquelas de antigamente, quando a gente vê nas novelas, aquelas novelas do passado.